Fala pessoal, aqui é Jonas Moura, repórter do Núcleo Poliesportivo do Lance. Estamos aqui para bater um papo com o central Lucão, campeão olímpico nos Jogos do Rio em 2016, campeão mundial em 2010. E ele vai falar um pouco sobre vôlei, sobre o momento do esporte no país, sobre a carreira dele. Então vamos ter um convidado super especial daqui a pouco, eu já estou chamando ele. Fiquem ligados. Lucão, onde é que você tá? Conta pra gente, você é do Rio Grande do Sul, né? Você é gaúcho, você foi pra sua casa nesse período de pandemia, onde é que você procurou se abrigar, né, nesse tempo de isolamento social? Então, eu sou gaúcho, mas eu já moro há 7 anos em São Paulo, né? Minha residência fixa é aqui no estado, não na capital o tempo inteiro. Eu rodei algumas cidades aí. Os 4 anos que eu tive no SESI eu continuei na capital. Enquanto estava na Itália eu mantive residência fixa também na capital, mas agora eu estou morando em Pindamonhangaba, que é uma cidade do lado de Taubaté. Estou há 2 anos aqui já, então é a minha residência fixa. Eu fui visitar meu pai e minha mãe semana passada, cara, foi aniversário do meu pai. Então peguei meu carro, rodei 1.300 quilômetros aí para fazer uma surpresa para ele. Cheguei lá um dia antes à noite, então consegui ver eles porque eu sou filho único, né? Então eles estão isolados, os dois são de grupo de risco, os dois têm mais aí de 65 anos. E pegar avião ficaria um pouquinho difícil, eu ia ficar preocupado com essa questão, então peguei o carro, fui na quinta-feira e voltei no domingo só para dar um abraço neles lá e passar uns 4, 5 dias, porque não tá fácil para essa galera que tá sozinha em casa aí também não. Com certeza. E, bom, então já que você está em São Paulo, você está perto, inclusive, do seu clube, né, que é o Sim. Taubaté, você conseguiu ficar mais ou menos próximo, né? Queria saber como é que você está vendo esse momento da pandemia no Brasil, como é que está o ânimo, assim, de vocês do esporte, se vocês já estão... a gente sabe que a situação é muito grave ainda no Brasil, Uhum. então, mas dá para pensar, assim, em retomar o treinamento daqui a algum tempo, ou é um momento de que realmente vocês não conseguem nem pensar nisso ainda? Como é que está essa discussão dentro do meio do vôlei, né? É, a nossa sorte que diferente do futebol, nosso calendário é o inverso deles, né? Nossa Superliga acabaria em maio, então foi encerrado ali um mês e meio antes, mais ou menos. Então o prejuízo para a gente até que não está sendo tão grande em questões disso. Claro que para nós atletas ficar parado tanto tempo sem conseguir exercitar o corpo como deveria, faz muita falta. Mas existe aí uma previsão que o clube colocou aqui, que eles ainda não passaram, mas eles estão pensando aí pela metade do mês de julho, terceira semana aí do mês de julho, voltar meio padronizado, assim, com exames pré, depois 2, 3 dias em casa, aí, esperando os resultados, todo mundo, para conseguir começar a treinar, talvez não o grupo todo, mas dividir em grupos pequenos, né, cara? Mais ou menos seguindo Sim, o que os clubes lá da Alemanha fizeram no futebol, sim. para voltar aos treinamentos, porque geralmente o calendário do vôlei ele ia começar final de agosto, se eu não me engano, metade de agosto, com o Paulista. Perder o Paulista não é tão ruim, talvez, para os clubes grandes, talvez para os clubes menores, sim, que dependem aqui de São Paulo. Mas sim, a Sim. Superliga é bem difícil a gente pensar, porque, sinceramente, eu não vejo conseguir colocar público dentro de um ginásio enquanto não tiver uma vacina, né, cara? Sim. Então, Aham. isso é o mais preocupante. Eu acho que nós voltarmos a treinar, nem tanto, mas quando a gente vai conseguir colocar público dentro do ginásio e se aquela resposta da gente jogar sem público vai ser legal. Então, acho que isso tudo tem que ser muito bem pensado. A gente tem aí 4, 5 meses até começar a Superliga. Eu acho que tem bastante tempo para criar uma boa programação muito diferente do que foi criado no Brasil com essa pandemia, né, cara? Porque nosso país está Sim. numa bagunça. Com certeza. Bom, essa semana, Lucão, o COB fez um anúncio oficial de que eles estão pretendendo, a partir de julho, começar a levar alguns atletas para treinar na Europa, né? Começa Uhum. por Portugal, que é um país que está apresentando uma situação melhor. E eu queria saber se chegou isso no meio do vôlei, se vocês acreditam que possa, por mais que a gente não tenha competição, como é que você vê essa questão da preparação para Tóquio? Porque a gente não pode, a gente ganhou um tempo, né? Mas ao mesmo tempo ele é precioso, né? Aí eu queria saber se você acha que valeria a pena para as seleções de vôlei fazerem um período desde já o mais rápido possível de treinamento, ou é melhor buscar outro tipo de foco? Como é que está essa conversa?
Então, esse ano vai ser um ano extremamente atípico se for comparado com os últimos 6, 7 anos na Superliga Brasileira. Nós estamos perdendo muitos atletas para a Europa devido à crise financeira que o Brasil está, né, cara? Isso é triste, porque vários ídolos estão indo embora porque a gente não tem uma condição, a gente não sabe quantos times vão ter na Superliga, quem vai conseguir patrocínio, quanto de patrocínio, o que vai acontecer. Muitos clubes que a gente contava que eram os clubes que mantinham os atletas principais no Brasil, assim como o SESI, como o SESC, o SESC não vai ter, o SESI não sabe o que vai ter de orçamento, se vai jogar com o juvenil, a princípio vai jogar com um time de base, e o voleibol está nesse período que a gente não sabe realmente o que vai acontecer. Então, eu vejo com bons olhos isso. É sempre importante, a gente sempre tem todo ano na seleção aí pelo menos 5 meses de trabalho com todos juntos, conseguir juntar a galera para estar junto, para treinar, para manter esse feeling que a gente já tem, mesmo depois de 4, 5 anos, eu acho extremamente importante, pelo menos para bater um papo, ver o que cada um está fazendo, porque cada um está num ponto do Brasil, ninguém sabe o que cada um está fazendo de verdade. Eu, graças a Deus, eu estou aqui no Taubaté, não tem ninguém aqui, então eu estou com o ginásio à disposição da minha pessoa. Eu estou indo lá sozinho, treinando, pego um carrinho de bola, saco, ataco, jogo a bola para cima, ataco, então estou mantendo meu corpo ativo. Só que tem muita gente que não tem essa possibilidade de fazer, entendeu? Então é isso que é o mais preocupante, quem está conseguindo manter o corpo na atividade, porque, sinceramente, eu há 13, 14 anos não parava. Agora estou há 2 meses parado já e não tem perspectiva de volta. Então, isso para o atleta é extremamente complicado. Falando sobre essa retomada, né? Bom, eu acho que um período de tempo como esse, fora das quadras, fora da sala de musculação, só mesmo quando o atleta se lesiona, né? É muito difícil você ficar Nem muito aí, tempo. cara, mas nem aí, porque hoje em dia, cada ano que passa mais, está comprovado que se manter ativo acelera a recuperação, entendeu? Então, mesmo tendo uma lesão, o grau de recuperação, as coisas já começam no dia seguinte. Então, nem assim a pessoa para tanto tempo. É legal, eu fui ficar uma semana sem fazer nada, foi o pior mês da minha vida depois, porque eu nunca senti tanta dor para retornar. Então, a gente tem uma sobrecarga que às vezes fica cansativo, só que parar do nada é muito preocupante para o atleta. A gente viu aí na Alemanha vários atletas se lesionando, voltando 8 ou 9 atletas numa rodada de campeonato, entendeu? Então, isso é realmente preocupante e tem que ser muito bem estudada essa volta. Exatamente. Realmente, é uma situação inédita, né, na carreira de todos vocês. Mas aí, falando um pouco dessa questão do foco no físico também, talvez reunir a galera lá na Europa, né, tipo, se o vôlei entrar nessa pegada, também pode ser importante para ter uma preparação do grupo fisicamente também, para preparar a questão técnica, porque a gente tem que pensar o seguinte, no ano olímpico, se fosse esse ano, cara, essa hora era para vocês estarem jogando o fino da bola, né? Vocês teriam que estar com tudo muito alinhado, não dá nem para dar brecha, porque o tempo é curto e mesmo que a gente tenha ganhado tempo, vocês têm que ter esse cuidado muito. Uma etapa que vocês pularem pode ter comprometimento lá na frente, né? Então eu queria saber assim, como é que você está vendo esse tempo que resta para Tóquio, considerando que os jogos aconteçam, se, como você bem falou, tiver uma maneira de conter o coronavírus, né, com uma vacina, quem sabe? Como é que você está vendo esse tempo até 2021? Então, eu não vejo os Jogos Olímpicos acontecendo ano que vem, em primeiro lugar, sem uma vacina. Isso eu acho que é óbvio, né? Porque, querendo ou não, os Jogos Olímpicos, eles são feitos para os atletas, mas são principalmente feitos para o público, né, cara? E eu acho que esse é o principal foco. Tem vários outros poréns lá no Japão, que é Vila Olímpica, que já foi vendida para outras pessoas, porque se ninguém sabe como funciona o processo, eles constroem uma Vila Olímpica, que lá é tudo vendido após a Olimpíada, os moradores vão morar lá. Então, eu não sei como ficou isso, entendeu? Eu não sei qual era o prazo, qual era o tipo de contrato que tinha lá no Japão. O japonês, ele é muito certinho, se as coisas não estão 100%, com certeza não vai acontecer. Isso eu tenho certeza absoluta. E eu sou um dos que tá mais cagado, né, cara? Porque eu sou mais velho da seleção. Sim. Então, cada ano que passa é um ano a menos para mim de carreira. Eu já tô mais pro final do que pro início. Os caras que estão com 27, 28 anos aí, tanto faz, né, cara? É mais um ano de preparação. É mais um ano de preocupação aí para estar bem, para tentar pegando. E uma das coisas que eu botei na minha cabeça é que eu não vou parar, cara.
desde que tá essa pandemia aí, se eu parei 3 dias, que foi que eu fui lá para o Sul, foi sexta, sábado, domingo, foi o que eu parei. E eu acho que esse tem que ser o foco, cara. Quem já disputou Olimpíada sabe o quão importante, quanto é bom estar lá, cara. Ele vai fazer de tudo para estar bem fisicamente, para estar bem. Se o outro cara superar e ele estiver jogando melhor que ele, o cara tem que ir. Eu sempre fui a favor disso. Eu sempre falei, cara, enquanto eu estiver bem e eu puder estar na seleção, eu quero estar. Se é para jogar amistoso, sul-americano, não importa o campeonato. Eu quero estar lá. Eu acho gostoso, pô, é prazeroso pra caramba estar fazendo o que a gente mais ama, ainda mais defendendo as cores do Brasil. Mas se tiver alguém que está melhor que a gente, ele tem que ir, porque querendo ou não é Olimpíada. Só que uma coisa é fato, isso é construído durante 3, 4 anos, não é de um ano para o outro que as coisas vão mudar muito, entendeu? Sim. Bom, como você falou, você é um dos caras mais experientes e tem uma nova geração, não só no Brasil, né? Vocês têm que se preocupar com a geração brasileira, os centrais novos, que são super altos e fortes, os opostos, né? Mas, assim, tem uma geração mundial também, né? Então, eu queria que você falasse um pouco como é que está a situação do Brasil para encarar rivais tão fortes e tão competitivos. E, assim, acrescentando nesse ingrediente da pandemia, porque como é diferente, até no Brasil é diferente, imagina no mundo, né? Tem uma galera que também certamente já vai se antecipar. Você acha que alguns podem ter vantagem? Você acha que esse cenário vai ficar mais difícil do que já vinha sendo? Eu acho que não, porque, primeiro, respondendo a última pergunta antes da primeira, eu acho que não porque tem bastante tempo até a Olimpíada, né? A gente tem um ano aí até a Olimpíada acontecer, se for acontecer, que a gente não sabe. A grande verdade é essa, a gente não sabe o que vai acontecer mais para frente, a gente está prevendo isso e tomara que aconteça, vamos rezar aí para que tudo dê certo. E não por causa da Olimpíada, cara, é pelo tanto de vida que a gente está perdendo. Eu acho que isso é o principal. Eu tava pensando aqueles dias em casa, assim, pô, a gente tá preocupado com a Olimpíada, com não sei o quê, mas a gente tem que estar preocupado com as 1.100 pessoas que estão morrendo por dia aqui no Brasil. Isso eu acho que é o principal agora. Não teve nem clima, né, Lucão, para falar de vôlei, para falar de futebol, é difícil, né? cara, é difícil. Tem tanta gente perdendo aí familiares aí durante um dia, cara, 1.000 pessoas. É um pouco bizarro, assim. E quanto às pessoas, quanto aos times, eu acho que está muito parecido com 2016, assim. Se for pegar 2016, a gente foi quase desclassificado na fase classificatória, a gente quase não chega ali na disputa dos playoffs. E a França, que era um dos principais times aí para tentar ganhar o ouro, caiu fora na classificatória. Então, eu acho que o vôlei masculino, ano após ano, está cada vez mais equilibrado. Eu acho que a parte física, a parte de treinamento, a parte de estudos está cada vez mais igual. A parte de estatura de atletas está cada vez mais parecida. Então, a gente tem um equilíbrio muito grande com tudo. Aí você pega a França, aí eu vejo que cada país tem uma coisa que ganha. Pô, a Rússia na estatura, no bloqueio, a França na defesa, os Estados Unidos como equipe, entendeu? Então, a Polônia como equipe, estatura, com jogadores... Tipo assim, a Polônia hoje tem 2, 3 times. É impressionante o que eles conseguiram criar nesse último ciclo, entendeu? E o Brasil tá ali sempre batendo, tá sempre brigando, sempre chegando entre os 3 primeiros, não largando o osso, e eu acho que tem que ser esse o pensamento. Esse pensamento de trabalho. O Brasil nunca ganhou nada fácil, nunca foi nada fácil pra gente. Sempre teve aquela ideia que eu acho que o Bernardo criou desde 2002, que é de trabalho, 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 trabalho. Ninguém vai trabalhar mais com a gente, e isso no finalzinho ali, querendo ou não, faz uma diferença grande. E com o Renan não foi uma coisa que não mudou. Continuou, até piorou. A gente sempre treinou igual uns cavalos e lá na frente a gente sabe, a gente vê que às vezes tem jogos que estão indo pro saco, tipo o nosso da classificatória olímpica. A gente tá perdendo para a Bulgária, mas no finalzinho a gente consegue uma virada ali e isso faz diferença no que a gente consegue nos treinamentos, entendeu? Então, é continuar com esse foco aí que eu acho que os frutos vão ser colhidos lá na frente. Diante desse cenário de competitividade que eu mencionei, a gente é muito curioso porque a gente parece que passa a dar cada vez mais valor à medalha que durante anos e anos foi tão diminuída quando vocês não chegavam ao ouro, né? Porque foi uma geração muito focada em ouro, ouro, ouro. E aí hoje, com esse cenário competitivo do vôlei, hoje em dia, cara, eu acho que a torcida brasileira, claro que vai querer o ouro. Vocês, é claro que vão querer o ouro.
Mas assim, tá cada vez mais difícil buscar uma prata, cada vez mais difícil até buscar um bronze muitas Cada vez vezes, mais né? difícil ficar entre os quatro, né, cara? Eu Ficar acho entre os que. quatro, pois é. É, eu Então, acho. assim, você acha que é parte também por uma mudança de cultura nossa, da gente também valorizar mais o top 3, né? Não pode, né? Porque, vamos dizer, chegar Sim. na situação que o esporte está no Brasil hoje, a gente ainda tem uma safra muito boa, uma geração muito boa em várias modalidades para Tóquio, porque o investimento ainda foi muito grande, mas a gente fala muito de futuro, né? Então, você acha que a gente vai ter que tentar ter uma cultura assim, um pouco mais de valorizar o pódio e não só o ouro, embora ele seja a meta, né? Então vamos lá. Eu acho que isso em primeiro lugar, eu acho que isso é um pouco histórico e aí é um dos males que talvez o futebol tenha trazido pra gente, que começa com eles, né, cara? A gente, se for pegar na década de 70 ali, que o Brasil reinava do futebol, 60, 70 até o início de 80, e aí isso criou, acho que essa cultura, porque o Brasil é muito futebol. O Brasil é muito, tipo assim, é muito futebol, futebol, futebol talvez os outros esportes foram deixados um pouco de lado, mesmo aparecendo quando aparece, dura pouco, se não manter essas vitórias. A gente pega pelo basquete. O basquete desde 90, 92 sumiu, entendeu? A gente pega isso, cara, e era um esporte apaixonante, parecido com o voleibol, ou maior que o voleibol até aquela época, depois parou de conquistar, o brasileiro esquece e vai pro esporte que está ganhando. E é normal, é normal. Eu estava até comentando aquele dia, eu fiz uma live com o Bruno Fioroto, que é um amigo meu do basquete, ele falou, cara, o basquete não aparece na TV, a gente não tem campeonatos de seleção, a gente não tem nada. Então é muito difícil trazer ídolos para o público e isso é fato, entendeu? Mas que nem voltando àquela parte, eu acho que é um pouco histórico isso. A gente pega a nossa medalha de Londres, a prata, ela é mais lembrada pela derrota do que pela conquista da medalha de prata. A gente pega os dois últimos mundiais, que a gente foi prata também, cara, eles não têm noção como é difícil, 2014, 2018. Foi prata de novo, a gente sabe, a gente sai feliz pra caramba, só que não sai uma nota na mídia, entendeu, cara? Isso às vezes machuca. 2010, se for pegar, a gente foi campeão mundial, quando a gente chegou na coletiva, o que eles queriam saber era da derrota para a Bulgária, o que aconteceu. Então, às vezes, eu acho que falta um pouco da imprensa alimentar essa vontade do brasileiro e dar valor, não para a derrota. Poxa, o Brasil perde medalha de ouro, não sei o quê. Não, o Brasil ganha medalha de prata. Porque, cara, a gente não é uma potência olímpica. Então, Pois cada é. medalha que vem para o Brasil é como se fosse 10 medalhas americanas. Entendeu? O americano, tudo bem, não dá valor para uma medalha de bronze, mas o brasileiro, se for para ficar em quarto lugar, uma medalha de bronze numa Olimpíada, o cara merece uma estátua, porque no nosso país é muito difícil. Se pegar todas as medalhas que o vôlei indoor e de praia trouxe, eu acho que é mais de 50% das medalhas que a gente tem até hoje. Então, cara, cada medalha tem que ser louvável. E eu não digo isso só em Olimpíada, eu digo em Mundial, eu digo em Liga Mundial, porque cada vez o esporte está mais competitivo e mais igual, cara. E cada vez é mais difícil chegar no pódio. É muito complicado, cara. Pois é um choque de realidade, né, pra gente cada vez mais. Até porque a gente passou daquela era dos grandes eventos, os investimentos são cada vez mais escassos, Exatamente. então. O Lucas está perguntando aqui como impedir que isso que aconteceu com o basquete se repita com o vôlei, né? Afinal, a gente ainda tem uma geração muito forte, você como expoente dela, como é que você vê essa questão para o futuro? Primeiro é base, né, cara? Eu acho que com aquelas vitórias, as coisas que aconteceram, se a Confederação Brasileira aí, várias coisas aconteceram nesses últimos 10 anos aí que não foram legais, que independente do vôlei brasileiro estar bem ou não, lá dentro tiveram que fazer várias mudanças para conseguir manter pelo menos 60%, 70% do patrocínio e querendo ou não, o que faz o esporte bem é o dinheiro, é o financeiro. Se você não tem dinheiro para as equipes fazer amistosos, jogar contra as maiores, não sei o que, fazer uma viagem para a Europa, você não consegue manter o nível, isso é fato. Manter base, cara, manter base. O voleibol esse é o grande diferença do vôlei para o basquete. A gente tem uma base muito boa, a gente, graças a Deus, até hoje tem vários clubes formadores no Brasil ainda que, mesmo com crise, insistem em ter, não largam o osso. E isso às vezes não é muito bem visto. A gente não consegue ver exposição disso na mídia. Só, cara, os caras, o trabalho que eles têm para conseguir manter uma equipe é impressionante. E esses caras merecem parabéns. E eu acho que o que traz o vôlei tá sempre bem, tá sempre com um negócio, é a exposição de mídia, né? Hoje em dia, o cara que é alto no Brasil, ele pensa em jogar vôlei, ele não pensa em jogar basquete.
Se for pegar há 15 anos atrás, o pessoal no elevador me via batendo a cabeça no teto lá e falava, caraca, você joga basquete? Onde você joga? Eu falava, não, eu jogo vôlei. 5 anos depois, era 70-30 ali, perguntando basquete. Hoje em dia, todo mundo... Cara, sem mentira, 90% chega e fala, pô, você joga vôlei, você joga onde? Ainda mais numa cidade aqui que nem em Taubaté, que tem a região que conhece o vôlei de Taubaté, todo mundo pergunta sobre vôlei, todo mundo conhece o vôlei, todo mundo sabe como o vôlei funciona. Isso é muito legal, cara. O brasileiro ele está mudando um pouco essa cultura de só ir lá e ter 1 ou 2 ídolos para começar a entender o voleibol como um todo. Isso a gente percebe, não percebe às vezes em rede social, nada, a gente percebe no dia a dia, no supermercado. O cara vem perguntar, pô, vocês contrataram esse, vocês contrataram aquele, o time está assim. Então isso é muito legal da gente conseguir ver, cara. É muito legal. Legal. Bastante gente perguntando sobre essa questão da base, do futuro. Aí eu queria emendar uma reflexão que muitas vezes é feita assim, dentro do meio do esporte, sobre uma suposta falta de determinação das novas gerações em comparação com as gerações anteriores, né? E, sei lá, eu fico pensando comigo que é um pouco difícil a gente falar que as gerações são menos determinadas se elas vivem esse cenário que você mesmo está falando, que a gente está abordando aqui, né? Então eu queria que você desse um pouco da sua opinião sobre essa questão. Cara, bicho, tudo é cíclico, o mundo é cíclico, né, cara? Se fosse por essa questão, a gente ia estar lá no tempo das cavernas, caçando e fazendo fogo com uma pedra. Que os caras eram, teoricamente, muito mais determinados que a gente para conseguir caçar. Eu acho que é saber diferenciar. Muita gente fala, poxa, eu dormia lá no Maracanãzinho, no colchão só, não tinha nem tampa na privada. Velho, são os tempos. Graças a Deus o voleibol cresceu, hoje consegue dar uma estrutura maravilhosa para as categorias de base. E eu não vejo, por causa disso ou daquilo, que eles vão se determinar menos. Aquele cara que quer, aquele atleta que deseja, ele vai conquistar. A gente vai entender exatamente o que a gente estava conversando lá atrás, que cada vez o voleibol está mais igual. Então, se uma categoria de base, que nem no Brasil, antigamente, principalmente no infanto, juvenil, conquistava tanta coisa, não perdia para a Argentina, porque a Argentina está trabalhando muito bem hoje, coisa que não fazia 10 anos atrás. Um sul-americano, às vezes. Então, isso acontece. Às vezes a gente vê certas coisas, por exemplo, assim, que a gente fica indignado. Poxa, o cara tá reclamando da comida aqui. Pô, velho, você não sabia o que era comer lá no bandejão do negócio que tinha 2 tipos de comida. Eu acho que esse tipo de coisa que a gente pode cobrar e que a gente pode reclamar. Entendeu? Mas eu acho que a determinação, ela vem de cada ser humano. Isso é individual, cara. Ou você quer ou você não quer. Isso é ponto final. E aí, cara, se você não quer, se pra você tá tudo ruim, pode ter certeza que você vai pro infanto, pro juvenil, você já não vai mais, você não vai chegar no adulto. Sim. Fato isso, entendeu? Sim. Existe esse negócio, poxa, eles não ralaram, eles não tiveram as dificuldades, eles não precisavam lavar a roupa na mão. Cara, não precisa, graças a Deus, não precisa. Queria ter pego essa época agora. Felizmente, na minha época não era assim, porque não tinha investimento que tem. Sim, então, claro. E outra coisa, os caras têm que dar graças a Deus pelo que os antigos fizeram. Entendeu? Pelo que aqueles caras lá, desde a época do Renan, que conquistaram a primeira medalha de prata, que começaram a trazer essa visibilidade que o voleibol tem hoje em dia na mídia, que é 1% do que o futebol tem, mas 1% já tá ajudando a gente pra caramba. Claro. E é como você falou, né? São ciclos, né? São processos e tem os ganhos no meio disso tudo, Sim. né? Por exemplo, os treinamentos, eles são muito mais modernos, né? A maneira de você pensar a competição, aliar isso com o tempo de descanso, o tempo de treinamento, o tempo de impacto. Então, assim, na verdade é uma salada em que se mistura várias questões de geração, questões culturais com questões científicas, questões técnicas, e tudo isso tenta levar o vôlei, o esporte, para um estágio melhor, né? Não, e o que tu vê antigamente, cara, cada vez você vê os atletas com uma longevidade maior. Entendeu? E isso é muito positivo. Porque antigamente a quadra era dura, o tênis era ruim, o tipo de treinamento era inadequado. Hoje em dia a gente tem um cinto com um chip lá que a gente mede o tanto de salto que a gente tem, chega num determinado nível, o técnico fala, pô, chega, por hoje já deu limite, começa a perceber que o nível de intensidade está caindo do treinamento por causa do cansaço físico e interrompe. Ou mesmo assim, ver, pô, hoje foram, sei lá, 130 saltos, a gente extrapolou, amanhã a gente vai dar uma segurada no treino da manhã para exigir de novo à tarde. Então, isso que a ciência serve, entendeu, cara? E a ciência serve para conseguir preservar o atleta.
Eu hoje, Com com certeza. 34 anos, cara, eu me sinto muito melhor do que com 26. Em termos de dor, em termos de lesão, em Sei. termos de físicos. Por quê? Porque eu peguei essa já na metade dessa transformação, onde a parte da ciência estava começando a substituir um pouco daquela parte de achismo, entendeu, cara? Sim. Uhum. E isso é fato. A gente vê cada vez mais os atletas durando mais e mais. Sim. Tem uma pergunta aqui legal do César. Deixa eu ler aqui. Lucão, o que você acha que pode acontecer com o mercado do vôlei pós-pandemia, né? A gente imagina uma Só redução dos Deus. valores. E isso é o que está em curso agora, né? Acho que isso é o grande problema do momento, né? Se a gente for trazer ainda mais para o nosso mercado, queria que você refletisse um pouco. Felizmente você conseguiu ficar, mas a gente sabe que muita gente não vai conseguir ficar porque não vai ter condição. Desculpa a palavra, eu dei uma cagada que eu tinha 3 anos de contrato, né, cara? É uma coisa Sim. que no voleibol a gente sabe que é muito difícil. Quando eu tive a opção de fazer 3 anos. Na verdade, eu vim para Taubaté com 2 anos de contrato. Na metade da temporada, houve a proposta para ter a renovação para mais um ano. E eu aceitei logo, em primeiro lugar, que é uma cidade, uma região maravilhosa para morar, uma estrutura de um clube muito boa. Teve seus problemas de atraso de salário, todo mundo viu na mídia, mas eu acho que isso é corriqueiro. Aqui em Taubaté, as coisas, de vez em quando acontece desajustes, porque entra patrocinador, sai patrocinador, foi explicado para a gente, foi criado uma planilha de pagamento e eles estão cumprindo com isso. Minha família se estruturou super bem aqui, não tinha por que eu não ficar aqui mais anos. E acabou, cara, eu falo que eu tenho uma sorte na minha carreira, ou às vezes intuição incrível, né, cara? Porque todo ano eu saio, dá 1 ou 2 anos depois, o outro time quebra ou não paga salário, os caras até brincam que eu vou fechando o time, né? Mas é um pouquinho de sorte também. E, cara, mas tá feio, velho. Tá feio, a gente não sabe, eu acredito que a gente não sabe até agora quantas equipes a gente vai ter, quem vai conseguir contratar jogador. O que eu mais sei é pelo meu empresário, que ele fala, cara, eu tô com muito atleta aqui que nem proposta tem, e não são poucos, são muitos, e o pior que são geralmente esses atletas, porque que nem eu falo, o cara que é de seleção brasileira, o cara que tem um nível médio, alto, ele vai conseguir time. Talvez esse ano vai ter uma redução aí de 20, 30, 40% no contrato. Pô, beleza. Entendeu? Claro que pra gente que joga vôlei, que não tem salário igual dos caras de futebol, é complicado ter essa redução, mas, cara, perto do que tá acontecendo para aquele cara que ganha, às vezes, 2, 3 salários mínimos lá num outro time, que ele não tem nem ideia do que pode acontecer. Ele não sabe se vai poder continuar jogando vôlei porque não sabe se vai ter time. Entendeu? E a gente sabe que a primeira coisa que acontece é corte no que as empresas fazem, é corte no marketing. O marketing é corte nos patrocinadores. E aí, cara, a gente fica preocupado. A nossa equipe aqui de Taubaté, felizmente, já tinha os contratos assinados com os patrocinadores pro próximo ano, pelo que a gente está sabendo aí, conseguiram ter uma manutenção, ou pelo menos o porte foi pequeno. E a gente conseguiu estruturar a equipe, conseguiu montar uma equipe boa. Mas, infelizmente, não é do cenário que a gente vai ver daqui para frente, cara. Realmente o cenário é bastante triste. E é importante a gente também deixar claro que, assim como acontece na saúde, em tantas áreas, o esporte, na verdade, ele já carecia de investimento, né? Ainda mais... Né? Então, assim... Tirando o futebol, o esporte carecia. Pois é, então, na verdade, assim, é como você falou, a Superliga passada, ela teve uma exposição negativa em muitos aspectos por causa dos calotes, né, dos compromissos não firmados. Agora tem uma discussão sobre o fair play, não vai dar para fair play. Então, assim, na verdade, é desmoronar uma coisa que já vinha desmoronando, né? Então, o que eu queria saber, assim, em termos de gestão do vôlei brasileiro, em termos de estruturação, você acha que vale uma mudança de mentalidade, buscar novas ideias para como gerenciar isso? Porque, claro que não tem como fazer milagre, a economia nacional vai sofrer, então isso vai se refletir nos clubes. Mas, por exemplo, a gente vê ligas esportivas que estão buscando se organizar por meio dos clubes, né? O NBB, que está sofrendo impacto também, mas tem uma proposta diferente. E o vôlei sempre foi nos últimos anos, muito dependente do Banco do Brasil, que é um apoio extraordinário, fantástico para tudo que a gente tem conquistado. Mas, assim, a gente não sabe...
Ninguém tem, exatamente. Então, eu não sei, queria saber se você acha que é hora de começar uma reflexão sobre essa questão do financiamento do vôlei brasileiro para o futuro. Como vai ser daqui para frente, até porque a gente não sabe até quando que o Banco do Brasil vai continuar, né, apoiando tanto assim o vôlei. Eu não, sinceramente, cara, eu acho que o Banco do Brasil já está junto com a Confederação aqui há 30 anos. É uma garantia que o vôlei tem de se manter bem. Sim. Querendo ou não, esse apoio financeiro que o Banco do Brasil dá para a Confederação Brasileira, nenhuma outra confederação tem. Nenhuma tem. Pode falar o que for, mas a gente tem. Mas também porque traz resultado. Isso é fato. Se não trouxesse resultado, com certeza não seria desse tamanho. E o esporte, ele depende de resultado. É fato. Cara, você falou em termos de pensar outras coisas. É muito difícil falar isso, porque a gente está vivendo um momento que é único na história, assim, pelo menos, sei lá, desde a época espanhola, mas naquela época não existia isso tudo, não existia o capitalismo do jeito que é hoje, entendeu? Então a gente não pode, talvez esteja acontecendo isso esse ano, a gente tem aí 6, 7% de recessão, no ano que vem as coisas voltem ao normal, pelo menos iguala ou começa a crescer de novo. Então o mercado é muito difícil de saber o que vai acontecer e o que pode acontecer. A verdade é que, independente do que aconteça, a gente tem que tentar manter a base bem. Eu acho que esse é o principal, entendeu? A gente aqui em cima vai sofrer um pouco, vai ter... Eu acredito que talvez possa acontecer o que aconteceu muito ali em 2004, 2005, 2006, que os atletas mais bem pagos, que recebiam mais, tem uma debandada do Brasil, como está acontecendo, vão sair, vão jogar em outros lugares que tem uma economia mais sólida, tem um padrão mais tradicional. Na verdade, porque o que acontece? No Brasil a gente depende de patrocinadores, lá fora na Itália principalmente a gente tem clubes, como é no futebol. Então, independente do orçamento ou não, o clube vai existir, pode ser menos ou mais, mas vai ter aquele time. Aqui no Brasil não, se não tiver patrocínio a gente não tem. Sim. Então é isso que eu vejo, e eu acho que isso a gente consegue. Eu acho que seria muito importante para o Brasil tentar montar uma liga independente, entendeu? Um pouquinho independente da confederação, sair para conseguir arrecadar patrocínios e deslinkar um pouco esse lado do Banco do Brasil, da liga. Porque, querendo ou não, a liga não recebe nada, cara. Quem recebe muito é a seleção, é a confederação. Uhum. Entendeu? Sim. Então, a liga ela é meio crua. Esse ano, se eu não me engano, o Banco do Brasil, sim, deu aporte para a liga. Sim. A gente conseguiu, o vôlei conseguiu um orçamento para a liga, pô, que é legal. Por exemplo, que nem lá na Itália acontece, Lega Italiana Del Valle, que era de suco, ou sei lá, Lega Italiana Banco do Brasil. Eu acho isso é muito legal, e essas coisas têm que acontecer, e esse dinheiro tem que começar a ser revertido para os clubes. Nos últimos anos, eu acho que a Confederação tem feito um bom trabalho, tem ajudado com passagem aérea, com hotel, com não sei o quê, mas os clubes realmente eles precisam de ajuda financeira. Porque, por exemplo, a gente não tem um prêmio para um clube no final da liga, que nem existe nos campeonatos de futebol. Poxa, os caras ganham Libertadores, ganham 42 milhões, 45 milhões. Os caras não têm direito de imagem num clube. Não, cara, o voleibol simplesmente existe por causa de patrocínio. Aí que está o grande erro. A gente depende, como eles falam, nunca se bota todos os ovos numa cesta só. Você diversifica os investimentos. Só que no esporte amador não acontece isso. A gente depende de patrocínio, a gente não tem várias mangueiras dando aquela irrigada que, pô, se aquela lá travar, a gente consegue sustentar com as outras o mínimo possível. Não, se o patrocinador sair, o time acaba. Infelizmente, claro. É assim que acontece. Ainda nessa linha um pouco e falando sobre o seu futuro, você pretende jogar até quando? Se é que você passa por isso pela sua cabeça? E se você tem uma visão de pós-carreira já, né? Ainda mais essa coisa de gerenciamento, de gestão, ainda mais porque quando a gente vive do vôlei, uma vida de atleta, a gente quer se manter de alguma forma ligado a ela, né? Aos 34 anos, começa a passar um pouco pela cabeça, você já projeta alguma coisa? Cara, passa muita coisa na cabeça porque a gente tá num patamar aqui, a gente vai do 100% pro zero do ano pro outro. E isso é a mesma coisa que você fosse demitido e a sua profissão não existe mais. Entendeu? E é complicado isso, cara. Eu vejo muita gente aí que está entrando nessa parte de se aposentar, de querer
Porque, cara, com o voleibol, sinceramente, não posso reclamar. Eu tenho um excelente salário, eu consigo sustentar muito bem a minha família, eu consigo ajudar meus pais, meu sogro, minha sogra, todo mundo. Isso eu não posso falar. Mas só que não é uma carreira que me dá condições de parar e eu não fazer mais nada da minha vida. Mas Sim. longe disso. Uhum. Entendeu? Então, cara, eu tenho aí... a gente consegue fazer guardar dinheiro aí para viver 7, 8 anos... Poxa, beleza, guardei, vou conseguir, vou ter que baixar meu padrão de vida absurdamente, mas isso não é o problema, entendeu? Uhum. O problema é saber o que você vai fazer depois desses 7, 8 anos. Então, o que eu posso fazer hoje é estudar, me preparar, que nem eu falei, poxa, eu tinha parado de fazer meu curso de inglês, voltei a fazer meu curso de inglês, estou estudando. Estando na seleção, é muito difícil você fazer uma faculdade, mesmo a distância que for, porque você tem que fazer coisas presenciais e não tem como. Realmente não tem como, então eu estudo mais para frente, então é trazer conhecimento, ver coisas que estão acontecendo, bolar para ver, às vezes abrir uma outra coisa, mas a gente está muito longe e eu sempre fui a favor do negócio assim, poxa, se eu abrir um negócio eu tenho que estar lá dentro, porque senão vão ferrar o meu negócio. Então as ideias vêm, só que com a vida que a gente tem que estar 6 meses longe de casa, é muito difícil você pensar em algo para fazer lá na frente. Uhum. Então, por isso que muitos atletas às vezes se perdem, né? Começa a dar tiro para todo que é lado, quando vê não estão fazendo nada. Então, eu tô pensando com bastante calma, cara. Eu tô com foco hoje que eu tenho 26 anos de idade, que eu vou jogar vôlei até eu não conseguir mais. Eu acho que esse é o pensamento de todo atleta, conseguir ralar aí, tá bem fisicamente, porque a gente depende do nosso corpo, né, cara? Não tem jeito. Enquanto o nosso corpo estiver respondendo, a gente vai. Quando parar, não tem jeito, que aí ele vai começar a dar sinal e aí a gente começa a pensar de vez mesmo aí no que fazer. Mas esses estudos que você fala, eles são voltados para essa coisa de gestão ou você tem alguma outra área assim, de interesse que você pretende se aprofundar lá para frente, né? Então, cara, fica mais fácil pra gente, principalmente que foi de seleção brasileira, que tem um nome, que tem uma mídia legal assim, eu acho entrar para essa parte de gestão. Eu de uns anos para cá, eu sempre gostei muito do estudo do voleibol, eu sempre achei interessante, principalmente, talvez manter uma carreira com um lado de técnico ou estando perto de supervisão de um time, alguma coisa assim. Eu tenho, querendo ou não, a gente consegue ter um nome muito forte na região lá onde eu moro. Tem um projeto lá que eu sempre apoiei, que é do time feminino lá, que a gente conversa alguma coisa. Mas igual eu falei, eu sempre falo para eles, cara, eu tô longe. Eu não vou botar meu nome em alguma coisa ou fazer eu estando longe, porque eu não vou deixar meu nome ser exposto para quando eu parar de jogar vôlei, quem sabe ele tá sujo no mercado ou não poder acontecer. Então eu prefiro fazer uma coisa certa, bem feita, eu estando por trás, do que eu, quem sabe, botar meu nome em alguma coisa e não sair do jeito que eu quero, entendeu? Sei. E a ideia de treinar um grupo de atletas, assim, de ser treinador, você acha que pode render? Você acha que tem o seu estilo, assim, de estar ali do lado de fora da quadra? Cara, uma coisa que é fato que todo atleta sabe fazer é dar pitaco, né, cara? É igual política tá hoje em dia, tá todo mundo dando pitaco mesmo sem entender nada. E isso é muito engraçado, que a gente critica, a gente vai, fala, mas não tem noção do que é ser um técnico, do que leva o trabalho. A gente fala, poxa, mas esse trem tá errado, isso aqui não tá certo. Eu passei, sinceramente, eu acho que eu tive muita sorte que desde que eu comecei minha carreira, eu só passei com 90% com técnicos bons, com pessoas de caráter e pessoas que gostavam muito do voleibol. Então, cara, sinceramente, mesmo a galera que estava começando, eu vejo hoje uma galera com padrão de um nível de estudo assim dedicado, esforçado, muito grande. E eu tive a chance de trabalhar com essas pessoas. Então eu tive um caminho muito bom no voleibol, eu tive uma escola muito boa e eu acho que eu gostaria bastante de trabalhar nisso. Não sei se vai dar certo, cara, porque eu espero aí jogar até os 40, mas vamos ver, tem aí 6 anos. Claro, nós também queremos que você jogue muito tempo ainda. Mas acho que é aquilo que você falou, porque se você no início de carreira tem um foco, né, em treinar, em um momento da sua vida você vai começar a ter foco no teu futuro, na tua família, né? Você é um cara que construiu uma família, você também tem que ter essa preocupação, né? Então, manutenção, né? Então acho que são momentos da carreira que a gente vai trazendo, por isso que é sempre bom agregar esse conhecimento. Uma pergunta que chegou aqui pra gente era para você avaliar os centrais, né, do Brasil, assim, para o futuro, né? Como é que você está vendo a posição, nomes que você está gostando mais e os caras que vão estar aí no teu lugar no futuro, né? Você ainda tem companheiros
mais jovens como o Isaac ainda Sim. na geração atual, mas já pensando lá para 2028 e para frente, como é que você vê essa posição que é tão importante? Cara, o Central, eu acredito que vai aí de 2000 e... que eu comecei a o Central começou a ter uma importância um pouco diferente no voleibol. Vamos falar dos anos 2000 em diante. Ele começou a ter uma responsabilidade de ataque muito maior do que ele tinha nos últimos anos. E o que faz a diferença hoje em dia no voleibol é o tanto de rodada de bola que você tem. Querendo, não, claro, tem a ver com erro, tem um monte de coisa que eu já não vou entrar. Mas o que faz um time estar bem no jogo o tempo inteiro é o quanto roda a bola, o quanto é eficiente no ataque, quanto vai, sem erro, sem nada. E o central, muitos centrais começaram a ter essa função parecida com os ponteiros de opostos, começaram a receber, ao invés de receber 5, 6, 7 bolas por jogo, começaram a receber 15, começaram a receber 16, 17, entendeu? Começaram a ter uma importância maior no voleibol. E aqui no Brasil, mais ainda, você não vê os centrais com tanta importância no mundo inteiro, pelo menos igual tem aqui no Brasil, cara, que são centrais de ataque, são centrais que recebem bola, centrais que pontuam. Cara, isso a gente tem vários no Brasil. Sinceramente, para mim, é a posição que o Brasil mais está bem representado hoje em dia. É a posição que a gente mais tem gente sobrando. Cara, se for pegar desde o Pinta, do Pingo, que são atletas que estão surgindo, que fizeram uma Superliga muito boa esse ano. Você pega o Flávio, que nesses últimos 3 anos aí surgiu como uma revelação, que é um cara extremamente completo, um dos mais completos que existem, entendeu? E mesmo sendo baixo, para ele ficou difícil no início jogar lá fora, porque, por exemplo, assim, você joga aqui no Brasil, pô, você fica, pô, é fácil. Você vai lá para fora, é outro nível, é outro padrão. E até você se acostumar com isso demora um pouco. Depois que você aprende e você consegue manter o nível lá fora, aí fica bacana. Aí você vai bem, mesmo sendo baixo, ele é impressionante que ele consegue jogar. Entendeu? Então eu vejo o Brasil extremamente bem, na minha posição, extremamente representado. Felizmente e infelizmente, porque eu tô fudido, né? Eu sou mais velho, eu sou o próximo a tomar um pé na bunda na seleção ali. Então, eu tenho que estar ralando todo dia ali para os caras não puxarem meu tapete. Mas é impressionante como a molecada é gente boa pra caramba. Talvez com o que eu mais tenho amizade ali dentro são os centrais, entendeu? A gente troca ideia, a gente conversa e pelo menos eu não consigo notar uma inveja ou um ego assim, poxa, você ainda tá aqui, você quer sair? Não, cara, existe uma troca de ideia, existe uma coisa muito legal ali dentro. E se tem uma posição que o Brasil tá bem aí para os próximos 8, 12 anos aí, eu acho que é de central. Legal. Você tem 4 títulos da Superliga, não é isso? Foram 3 pela CIMED, não, 3 pela CIMED, 1 pelo RJX e agora o Taubaté. Isso. E nesse período todo você teve grandes passagens com o Bruninho levantando, né? Agora você vai de novo jogar com ele. Então o Juninho 4 títulos jogando com ele, né, cara? O Juninho comentou, o Lucão foi o melhor atacante em aproveitamento na Superliga passada. Imagina agora com o Bruninho, né? Então, assim, pelo menos você tem ainda uma perspectiva boa de manter essa parceria. Mas eu tinha um grande levantador do meu lado também, né, cara? E não pode deixar de falar do Rafa, que é um excelente levantador. Por onde ele passou, ele foi campeão. Então, eu falo que talvez a maior injustiça da história do voleibol foi esse cara nunca ter participado de uma Olimpíada, porque pela história dele, pelos títulos que ele teve, pela pessoa que ele é, ele merecia muito ter jogado uma Olimpíada. Pegou uma concorrência forte, né? Porque... Com certeza, puxa. Eu acho que o ano dele teria sido 2012, não desmerecendo o Ricardo, pelo amor de Deus, o Ricardo foi um dos gênios do que aconteceu, mas naquele ano talvez, podem falar que é polêmico ou não, mas eu sempre dei essa declaração, talvez a ida dele tenha sido um pouco política, entendeu? Sim. Então, sinceramente... É um gênio, era um cara que estava lá, acrescentou muito no grupo, mas o Rafa já vinha merecendo pelos anos de trabalho que tinha na seleção brasileira, entendeu? Então, mas infelizmente não aconteceu. Ô Lucão, falando de 2012, né, a gente teve esse período aí com reprise de jogos, muita gente assistiu e repercutiu muito até como você falou mesmo, né, a questão lá da prata, né, mas assim, o que eu queria te perguntar é, primeiro, se você gosta de assistir as reprises agora, nesse período que você está em casa, você prefere relembrar, sejam as glórias
dos ouros ou das pratas ou as derrotas, ou o que passa, assim, né? Lembrar aquele jogo, Sim. pô, aquela virada que a Rússia conseguiu com a gente, que é uma coisa surreal e, enfim. Depois descobriu-se muitas coisas sobre o doping na Rússia, muita gente comenta, né? Então, enfim, outra. A gente tem outras informações sobre o que aconteceu. Eu queria saber como é que é ver esse momento de 2012 hoje para você. Em primeiro lugar, eu não vi esse jogo quando passou na TV, porque, se eu não me engano, eu fui assistir ele de novo ano passado só, cara, 7 anos depois. É, Foi um jogo um pouco atípico. A grande verdade na verdade, a gente estava enfrentando uma grande equipe. Eu acho que o jogo em si estava sendo um pouco atípico, estava sendo um pouquinho fácil para a gente demais. E a gente sabia que eles tinham aquele poder de saque. A grande virtude da Rússia, acima de tudo, sempre foi saque e bloqueio. A gente sabia que, por exemplo, eles iam sacar, se a bola viesse alta, a gente não podia alimentar esses caras no bloco, porque é aí que eles crescem. Aí que, tipo, eles gostam, aí qualquer coisa vai acontecendo, entendeu? Mas, mas você perguntou dos jogos, de coisas que eu assisti, eu não assisti nenhum. Eu não sou um cara que... Eu não sou muito de ficar vendo o que passou. Não sei porque eu não gosto de me ver jogando. É igual aquele cara lá que trabalha lá em, sei lá, em qualquer coisa, ele não quer ver o que já aconteceu. A gente toca a bola para frente. Claro que eu sempre, tipo assim, quando tem erros e coisas para corrigir, essas coisas acontecem no clube. Poxa, vem cá, vê aqui o que você está fazendo de errado, o que você não está fazendo de errado e tal, não sei o quê. Mas eu deixo um pouco passar. E eu assisti esse jogo 2012 que eu queria relembrar, porque, cara, eu sou um cara ruim de memória de jogo. Eu não lembrava o que tinha acontecido. E aí teve um dia em casa que eu sentei e falei, poxa, hoje eu vou ver esse jogo. E eu comecei a assistir o jogo e eu percebi que, tipo assim, a virada não foi tão daquele jeito que eu pensava. Tipo, que a gente tava hegemônico no jogo, vencendo, pedalando. Não, cara, foi um jogo complicado até chegar no terceiro set. Foi amarrado. Tiveram momentos, pô, a gente tava tipo assim, numa gana, num negócio ali que as coisas estavam fluindo bem. Só que a virada de chave ali que aconteceu, mesmo no quarto set, foi indo, foi indo, foi indo. Então, foi um jogo que as coisas aconteceram do jeito que aconteceu, porque eles tiveram a capacidade de reverter e a gente não teve uma capacidade de manter, cara. A gente não teve a capacidade de manter. Mas você perguntou da prata, na hora foi devastador, assim. Eu lembro da cena chegando na Vila Olímpica, tava o Bruno, o Escada e o Thiago Alves, eu acho, no quarto. O Bruno chorava, assim, cara, parecia que tinham matado a família inteira dele, assim, tipo assim, uma coisa assim que via que doía e todo mundo triste, mas eu saí, cara, botei o pé para fora da Vila Olímpica, eu tava esperando um táxi para me levar pro hotel, que a gente ia ficar 3 dias lá em Londres, então eu tinha pego um hotel para ficar lá conhecendo a cidade. Eu juro que eu sentei para pensar e falei assim, cara, velho, eu tô triste porque ganhei uma medalha de prata. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, quem é que tem uma medalha de prata olímpica em casa? Ninguém tem, ainda mais no Brasil. Poxa, cara, eu vou comemorar, vou aproveitar. Claro que é triste perder, queria ter a de ouro, Sim. queria, mas, velho, acontece, são coisas do esporte. Infelizmente, no esporte coletivo, geralmente, quando acaba, você acaba com uma derrota. Não tem aquela competição dos três, poxa, medalha de prata, medalha de bronze. Não, a gente perdeu. Sai com esse negócio de perder, só que, na verdade, a gente ganhou uma medalha de prata que foi bem difícil de conquistar. E 4 anos depois foi uma situação completamente diferente, né? De sair de uma dificuldade para o topo do pódio, né? Então, acho que muitas lições. É engraçado, você falou assim, que às vezes nem gosta de rever, mas a gente, até o Bernardinho tem muito essa coisa do estudo, né? De rever cada Sim, detalhe, ficar vendo aquilo. E a história mostra que a dificuldade de um ciclo, ela reverte em um aprendizado de outro, né? com Então a gente está certeza. sempre em constante evolução, né? E o pessoal também falou aqui de quando é que o Brasil tinha dificuldade em relação aos ponteiros, né? Sobretudo lá em 2018, no Mundial, e Uhum. agora a gente tem aí uma dupla pesada de ataque, né? Com Lucão e Leal e Lucarelli. E o que Quem você dera acha? fosse ponteiro, hein, cara? Poxa, imagina. Meu salário seria melhor, mas tudo bem, vamos embora. Ah, não, vamos valorizar o Central também, né? Mas como é que você vê assim a subida, né, que o Brasil conseguiu nessa posição? Porque, cara, passar e ataque virar bola é difícil pra caramba, né? É, se for pegar o início lá, quando o Leal chegou, eu acho que
ficou um pouquinho visível que a gente começou a sofrer com a parte da recepção, né? Principalmente no saque flutuante. Eu acho que saque viagem hoje em dia todos os ponteiros eles aguentam bem, eles sustentam. E demorou um pouquinho para encaixar essa engrenagem de assumir, de fazer, de não sei o quê. E querendo ou não, no banco a gente tem ponteiros que ficaram, vamos dizer que Leal e Lucarelli os titulares, a gente pega Borges, Douglas Souza, sei lá quem mais pode vir aí, são ponteiros que tecnicamente no passe eles são muito bons, entendeu? Então a gente, graças a Deus, a seleção brasileira tem esse back aí, igual a seleção polonesa tem, mas as outras seleções eu já não sei, que nem a seleção a polonesa levou o Leon, que é um cara que sofre muito no passe, só que do lado dele tem o Kubi, que passa pra caramba, entendeu? E o Lucarelli, depois que ele machucou, ele teve uma parte de treinamento que ele simplesmente conseguia treinar só passe. E ele teve uma evolução muito grande, mas muito grande mesmo. Ele começou a assumir mais, ele começou a ver que a responsabilidade do passe às vezes poderia ter mais. E ele saiu um pouco com a chegada do Leal, quando começaram a entender, ele saiu um pouco desse protagonismo de ter que atacar, de não ter que falar, poxa, beleza, eu tenho que sustentar um cara que é um cavalo no ataque igual eu, só que eu tenho mais condições técnicas do que ele. E cara, isso é visível. Então eu vou assumir um pouquinho mais e vou deixar ele um pouquinho mais liberado. Quando isso aí entrou numa engrenagem bacana, cara, o time fluiu muito bem, cara, que a gente vê isso na Copa do Mundo, Copa dos Campeões, sempre troca os campeonatos lá no Japão. A gente viu que começou a fluir legal isso, que um começou a assumir mais que o outro, começou a passar um pouquinho mais, começou a liberar o outro. Cara, isso tudo é treinamento. Muita gente, poxa, mas o Leal chegou no começo. O Leal chegou na seleção sem ter treinado um dia, direto para jogar. E o voleibol é um esporte que a gente precisa de treinamento, ter confiança se o cara vai estar do teu lado para passar ou não, saber o quanto o cara vai assumir de quadro ou não, entendeu? Então, e depois que isso entrou, que a gente teve tempo para treinar isso, eu acho que a linha de passe teve um crescimento muito grande da Liga das Nações para esse outro campeonato. Legal. Tem um pessoal, a gente já está chegando perto do final, mas só aproveitar que o pessoal perguntou sobre a seleção feminina, o vôlei feminino, né? E muita gente especula até se o Bernardinho volta para treinar a seleção feminina, se o Zé Roberto de fato sair, né? Eu queria saber se acharia, caso seja da vontade de ambos, né? Você acha que teria que acrescentar? Como é que você vê essa questão do feminino também, né? Cara, eu nunca trabalhei com o Zé, né? Eu conheço a pessoa do Zé, sempre me dei muito bem com ele, nunca tive um treinamento com ele, não posso falar nada dele. Mas uma coisa é fato, qualquer seleção, qualquer time que o Bernardo treinar vai ter crescimento, vai ser bom pra caramba, porque ele é genial no que ele faz, assim como o Zé Roberto senão não teria ganhado tudo que ganhou. Vamos dizer que vai ganhar, vai perder, só o tempo pode dizer, só o tipo de treinamento, só os jogos vão dizer, entendeu? Mas são dois gênios do voleibol que não tem como fazer uma comparação, porque eu nunca trabalhei com os dois. Eu trabalhei só com o Bernardo, que foi o cara que me deu a oportunidade lá no início, foi o cara que me mostrou o caminho e falou, velho, você precisa fazer isso, isso e isso para chegar lá. Se você fizer, você tem chance. Se você não fizer, você não vai. Então, eu acho que é muito disso. Tudo que eu tenho, não tudo que eu tenho conquistei, mas grande parte disso eu devo a ele por ter me mostrado o caminho. Ter falado, pô, velho, se tu não fizer isso, não vai rolar. E aí, beleza, botei na minha cabeça, eu tenho que ter esse tal cabresto aqui agora e seguir mais ou menos o que falou. E muito vem da geração passada, né, cara? De treinamento, de foco, dedicação, empenho, não sei o quê. A gente foi criado assim, é o que a gente leva até hoje. Talvez por isso que o voleibol em si ele é tão reconhecido, mesmo às vezes não vencendo, mesmo às vezes deixando para trás, porque todo mundo sabe o tanto que a gente trabalha e o tanto que a gente se entrega dentro de quadro, entendeu? Então eu acho que isso é a grande diferença aí que vai acontecer. Mas falando de voleibol feminino, não posso falar porque eu, sinceramente, não acompanho. Opa, Caio. E, Lucão, a gente queria que você deixasse, assim, para a gente finalizar, uma mensagem para o que você deseja do mundo do esporte agora, já que a gente vai ter que enfrentar uma situação tão difícil e já que figuras como essas que você citou, inclusive como você, são tão necessárias para que o esporte, para que o voleibol se mantenha num papel de protagonismo, né? Então, acho assim, queria saber que recado que você daria para a comunidade do vôlei hoje para enfrentar a situação turbulenta que a gente vai ter que enfrentar a partir de agora para manter o nosso esporte em alta, né? Tentar, pelo menos.
Cara, isso é, sinceramente, só com uma bola de cristal para saber o que vai acontecer, porque o vôlei brasileiro ele depende muito da economia, né, cara? Assim como praticamente todos os esportes amadores, o futebol ainda tem a parte do direito de imagem que rende muito para eles. E esses esportes considerados amadores, eles sofrem muito com isso, né, cara? Infelizmente, a gente tem que torcer para as equipes de base conseguirem se manter. Eu acho que a primeira é igual eles falam de educação, né, cara? Eles pensaram muito tempo durante lá em cima a faculdade, da faculdade para as outras, enquanto esqueceram a educação básica, que, por exemplo, se tu der educação básica boa para todo mundo, vai chegar lá em cima, todo mundo vai conseguir disputar de igual para igual. E é muito disso que eu vejo. A gente vai sofrer, com certeza, 2, 3, 4 anos com essa recessão econômica. Provavelmente muitos times não vão ter patrocinadores, vão acabar. Mas, cara, com o empenho que a gente tem das pessoas que estão por trás do voleibol para tentar manter um time, ou tentar pelo menos conseguir botar um time na Superliga, eu tenho certeza que a gente vai conseguir durante um tempo. E vamos rezar para mais nada acontecer, né, cara? A gente tem que rezar para mais nada acontecer, para a gente conseguir crescer economicamente de novo, que nem aconteceu a crise que aconteceu em 2015, 14, 15, 16, o voleibol sofreu, estava tendo uma subida de novo de patrocinadores querendo vir lá, vem e bate de novo. Mas, como eu falei lá na frente, isso é cíclico, cara. A gente tem que aprender com isso, a gente tem que tentar se estruturar melhor. A gente teve uma vez, a gente está tendo a segunda agora, então a gente tem que pensar em maneiras de estruturar um pouco melhor o nosso esporte para não sofrer tanto lá na frente. Show de bola, Lucão. Obrigado, cara. Obrigado mesmo pela tua disposição aí para atender a gente, pelas suas palavras, pelos papos. E sucesso agora nessa retomada, que dê tudo certo aí pro Taubaté e para todos os times da Superliga. A gente torce para que o máximo possível de equipes, né, a gente consiga ter uma Superliga, enfim, a gente sabe que não vai ser como vinha sendo, mas que a gente consiga aos poucos reconstruir isso e que tenha Jogos Olímpicos, tenhamos Jogos Olímpicos em Tóquio em 2021. Então, um abraço para você e a gente fica aí, convite para outras lives para o futuro, porque você é um cara muito querido aqui pra gente, tá? Ah, legal, cara. Poxa, eu acho que é sempre legal bater o papo quando o papo rende, assim, e não só dentro do voleibol, mas falando de outras coisas, às vezes envolve política, às vezes envolve economia, as coisas eu acho que elas vêm para agregar e a gente não depende só desse mundo fechado onde a gente vive, a gente depende de um pouco de abertura para conseguir entender o contexto como um todo, entendeu? O que a gente pede é que aqueles fãs de voleibol continuem lá, torcendo, estando com a gente, cobrando, às vezes, patrocinadores de tentando manter as equipes pequenas, porque muitas vezes as equipes grandes têm grandes torcedores, eles vão continuar, mas essas equipes grandes é mais fácil delas conseguir um patrocínio, as equipes pequenas não. Então, para a galera que é do interior, vão lá, cobrem o patrocínio, poxa, mantenham, vão manter a equipe, porque aquela equipe pequena, geralmente é que bota o juvenil, que bota aquele cara que está na transformação para um adulto, chegar num adulto bem para manter nosso voleibol forte ainda. Então, quem é do interior aí sabe onde tem time, vamos fazer uma força aí para manter nossas equipes, porque é realmente extremamente importante. Show, Lucão. Valeu, cara. Obrigado. Valeu. Um abraço para você. Valeu, galera. Até a próxima. Por acompanhar a gente aí. Um abraço a todo mundo.